Bem, no último sábado, tive o privilégio de fazer uma reflexão, uma pequena reflexão para o grupo de adolescentes lá da igreja. E eu queria deixar registrado então isso. E o título que eles me deram era baseado num livro que eles tinham, né, que eles estão estudando com o pessoal dos adolescentes lá. Era Por que Deus nos criou? E é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que a humanidade faz de muito tempo, né? Não necessariamente o porquê Deus nos criou, mas qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de estarmos onde estamos? Por que nascemos? Por que vivemos? Por que morremos? Né? Qual é o propósito, o sentido da vida, da nossa existência, né? E quando o mundo faz essa pergunta, normalmente ela exclui o propósito divino, o propósito de Deus. Então ela completa a sua existência com aquilo que é conhecido, que é normal, que é comum à humanidade, que pode ser filhos, sucesso, dinheiro, legado, relevância, sei lá, amigos, parentes, família, né? Então, só que tudo isso se a gente for analisar frio e cruelmente, às vezes, tudo isso é passageiro, né? São coisas que não são eternas e que, se uma vez deixa de existir, a vida perde completamente significado, né? Vamos talvez pro ponto mais cruel, né? Se o sentido da nossa vida é a nossa família, ou até mesmo os nossos filhos, né? Uma coisa que não existia antes, né? E que veio a existir. Então, se um dia eles deixam de existir por um acidente, sei lá, são coisas possíveis da vida. Então, o sentido da nossa vida perde, né? E eu creio que sentido de vida, propósito de vida é algo que não se perde, né? O propósito pelo qual estamos aqui, o propósito pelo qual vivemos, existimos, é algo que deve ser eterno, que perdure mais do que nós mesmos. E se a gente olha para a Bíblia é muito clara quanto ao propósito pelo qual Deus nos criou. O primeiro texto que vai nos responder isso de forma rápida e breve é Isaías 43:7, que ele fala: pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou, né? Isso é Deus falando para o povo de Israel através do profeta Isaías. Então deixa bem claro: eu os criei para a minha glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Mas talvez a grande pergunta que a gente deva fazer é: o que é glória, né? Quando a gente fala fomos criados para a glória de Deus, o que é glória, né? Então, lá na reflexão, eu convidei os adolescentes a responder para mim o que é glória, né? Então, para exemplificar o sentido de glória, eu perguntei para dois deles qual era uma pessoa muito importante da sua vida para eles, né? Então, um me respondeu que era a mãe dele, e o outro me respondeu que era o pai dela na ocasião. E eu, muito bem, então por quê? O primeiro menino teve um pouco de dificuldade de responder, mas porque minha mãe me cuidou, me criou, né? Me ama. Beleza, e o pai dela a mesma coisa, né? Não, sempre que eu preciso, eu posso contar com meu pai, eu posso perguntar para ele as coisas que eu sinto, que eu tenho dúvida. E realmente, então eu falei, isso é glória, né? Então tu tá mostrando características de uma outra pessoa para engrandecê-la, né? Porque você acha aquela outra pessoa importante. Então você tá dando glórias para essa pessoa, né? Tu tá exaltando ela para um terceiro, né? Então a imagem que a gente tem desse pai e dessa mãe já é um pouco mais glorificada, né? A gente tem a gente conheceu características dela, né? Que
que foi exercida, dada uma glória para essa pessoa. Então, quando Deus nos cria, é justamente para que em todos os aspectos da nossa vida a gente dê glórias a Deus, que a gente transmita às pessoas e ao nosso ambiente características de Deus, né? Que a gente reflita essas características através tanto dos nossos relacionamentos, daquilo que somos, né? E realmente o grande propósito de Deus para a sua criatura é que a gente reflita através dos nossos relacionamentos com outras pessoas, do relacionamento com o próprio Deus, com o relacionamento conosco mesmo e com o relacionamento com o ambiente ao nosso redor, inclusive com a natureza, de forma que as características divinas possam ser exaltadas, possam ser demonstradas para as outras pessoas, possam fluir e dar glórias a Deus através dessas características por causa da nossa vida, né? Isso quando Adão e Eva, isso, né, na perfeição, vamos dizer assim, isso era o cotidiano, né? A própria vivência de Adão e Eva, tudo que eles faziam davam perfeitamente glórias a Deus, que todo o relacionamento, todo o seu falar, todo o seu pensar refletia partes de Deus, como um espelho. Então a vida de Adão e Eva, antes do pecado, era um espelho nítido e 100% reflexivo de quem Deus era, né? E quando Deus nos cria, é justamente para sermos esse espelho reflexivo da glória de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus. Só que o pecado acaba justamente com esse espelho, suja esse espelho, ele quebra esse espelho e faz com que esse espelho não sirva para o qual ele foi criado para servir. Ou seja, com o pecado, nós não conseguimos mais cumprir a missão, o objetivo pelo qual nós fomos criados para cumprir. Nós não conseguimos mais refletir a glória de Deus, porque o nosso espelho foi manchado, foi sujo, foi quebrado. E o pecado é inclusive a antítese, é exatamente o oposto do que aquilo que fomos criados para ser, que o nosso propósito, né? Fomos criados para a glória de Deus, e o pecado é justamente não conseguirmos dar glórias a Deus, ou os nossos relacionamentos, o quem somos, não reflete características da grandeza e da beleza de Deus. E uma vez que somos esses espelhos quebrados e sujos, a gente não é mais capaz de refletir a glória de Deus, de viver essa razão pela qual nós somos criados, né? Tá, e não existe ninguém que possa nos limpar, nos ajudar a consertar esse espelho, a limpar esse espelho para refletirmos e vivermos de novo o propósito pelo qual nós fomos criados. Não existe forma de limparmos a nós mesmos e nem de limparmos outros espelhos, porque espelho não limpa espelho. Espelho não conserta espelho. Quem conserta espelho é quem cria o espelho. Quem limpa espelho é o criador do espelho. É quem é maior que o espelho. É quem é mais vivo que o espelho. Espelho não limpa espelho. E todos nós, criaturas, somos espelhos. E não conseguimos nos limpar um ao outro, porque todos estão sujos. E a Bíblia é muito clara em Romanos 3. Todos pecaram. Todos estão afastados de Deus. Todos estão sujos.
Não existe mais ninguém que faça o bem. E é engraçado que Paulo, na carta de Romanos, ele fala: todos se tornaram juntamente inúteis. Sabe, por muito tempo eu não... Por que inúteis? É simples. Porque a humanidade não consegue cumprir o propósito pela qual ela foi criada para cumprir. Então, somos um espelho que não serve como espelho. Somos criaturas de Deus, criadas para refletir a glória de Deus, que não conseguem refletir a glória de Deus. Somos inúteis. E o que fazemos então? Alguém tem que limpar esse espelho, alguém tem que consertar esse espelho. Então esse grande Criador que faz os espelhos teve uma grande solução, que é enviar Jesus na Terra. E Jesus, cara, Jesus foi o espelho perfeito, limpo, que refletia exatamente o que Deus é, que refletia com gloriosa clareza as características de Deus. Jesus foi o espelho perfeito. Em Hebreus 1:3, ele fala assim, o Filho irradia a glória de Deus. Irradia, reflete a glória de Deus. Expressa de forma exata quem Deus é. Isso é o espelho perfeito. Isso, inclusive, é quem deveríamos ser. É quem deveríamos ser quando Deus nos cria. Expressão exata de quem Deus é, irradiando a glória de Deus. E isso Jesus foi. Então Deus nos dá um exemplo perfeito de como é viver para a glória de Deus. Mas o engraçado é que continuamos sujos. Mesmo com um espelho perfeito entre nós, continuamos sujos. Mas se a gente começa a estudar a palavra de Deus, e é o objetivo pelo qual Jesus veio a essa terra, é que quando entregamos a nossa vida a Deus, Deus começa um processo de limpeza do nosso espelho. Agora não é espelho limpando espelho, mas é o Criador limpando e consertando o espelho. E a gente pode viver gradativamente aquilo para o qual nós fomos criados para ser. Deus, e é uma promessa, Filipenses 1:6 fala que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ou seja, quando nos convertemos, o que é esse processo de conversão, né? Isso é interessante também. O processo de conversão nada mais é o reconhecimento do propósito para o qual nós fomos criados e o reconhecimento do estado em que nós estamos nesse propósito. E reconhecer quem pode consertar esse espelho. Então a gente consegue reconhecer: Deus, é só Tu que podes me consertar e eu preciso viver refletindo a Tua glória, refletindo o Seu caráter e as Suas características. E então, quando nos convertemos, esse processo de conserto, de limpeza do espelho, começa a ser, esse processo é iniciado. E Ele nos promete que até o dia de Cristo Jesus, nossos espelhos, nós somos consertados, limpos. E até o dia de Cristo Jesus podemos viver o propósito pelo qual nós fomos criados. Mas Paulo, o grande Paulo,
um pouquinho depois, na sua carta a Filipenses 3, 13 e 14, ele mesmo reconhece, já na sua velhice, olha, não cheguei lá ainda. Eu mesmo não fui perfeitamente aperfeiçoado. Mas sigo para o alvo, a fim de conquistar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Qual é o nosso chamado? Refletir a glória de Deus. Viver refletindo o caráter de Deus, quem Deus é. Em cada um dos nossos relacionamentos, relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o ambiente. Eu mesmo não fui aperfeiçoado, diz Paulo, mas prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O espelho perfeito. Ah, Jesus, aquele era o espelho perfeito. Eu preciso ser igual a Ele. Se eu for igual a Ele, eu estou cumprindo o propósito pelo qual eu fui criado. Por isso que em Jesus tudo se engloba, tudo termina em Jesus, porque Ele é o espelho perfeito, Ele é o exemplo perfeito de espelho, Ele é o exemplo perfeito de como devemos viver. E é por isso que Ele se sentará à direita de Deus Pai. É por isso que Ele foi glorificado, porque Ele é a expressão exata de Deus. E o nosso chamado é para sermos iguais a esse espelho, refletindo a expressão exata da glória de Deus. E a gente é transformado à medida que a gente conhece o perfeito espelho. Em 2 Coríntios 3,18 fala assim: portanto, todos nós, dos quais o véu é removido, ou seja, após a conversão, e podemos perceber que Cristo é o verdadeiro espelho, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com o verdadeiro espelho. Então o nosso foco, nosso objetivo é sermos iguais a esse verdadeiro espelho. E o grande desafio que eu deixei para esses adolescentes, é minha oração que eles tenham entendido isso, é que sejamos cada vez mais parecidos com o verdadeiro espelho. E isso só acontece à medida que a gente anda focado, direcionado em Jesus. E esse conhecimento de Jesus só acontece quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos a vida de Jesus, o que ele falava, como ele vivia. E à medida que a gente conhece Jesus, o nosso espelho é limpo, consertado, polido. E algumas versões da Bíblia, nesse texto, em vez de gradativamente, ele fala de glória em glória. Vamos refletindo a glória de Deus, refletindo quem Deus é. Então, nosso espelho é limpo, e aqui eu reflito um pouquinho do caráter de Deus. Meu espelho é limpo aqui, e aqui a glória de Deus é refletida. Seja no meu relacionamento matrimonial, relacionamento com filhos, amigos, igreja, com o ambiente, escola, trabalho, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento comigo mesmo. Deus vai limpando aos poucos e consertando o espelho, e aos poucos a gente vai refletindo, vai vivendo o propósito pelo qual nós fomos criados para viver, refletindo a glória de Deus, baseado naquele espelho perfeito que é Jesus Cristo. Sabe? Que as pessoas, eu deixei esse desafio, que as pessoas olhem para a gente e não vejam mais o Mateus, não vejam mais
o João, o João, a Rita, ou sei lá, que não vejam mais a gente, mas vejam, uau, aquele cara está refletindo Jesus, aquele cara está refletindo Deus, um caráter divino. Não é à toa que em Gálatas, Paulo escreve: eu fui crucificado com Cristo. Porque essas manchas no espelho são os nossos pecados. E os pecados, muito é originado pelo nosso prazer, pelo nosso conforto. E por isso que Paulo fala uma versão até cruel, vamos dizer assim, dolorido, que é a crucificação. Paulo nos chama, olha, crucifique a você mesmo. Então eu fui crucificado com Cristo, porque não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, para que possamos refletir o verdadeiro espelho, para que possamos refletir Jesus, que é a expressão exata de Deus. Então, que eu não seja mais eu, mas Cristo viva em mim, para a glória de Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse é o verdadeiro espelho. E a vida que agora eu vivo no corpo, não, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e me deu a possibilidade de ser um verdadeiro espelho de Deus.